Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigail. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos aqueles que no interior do bem-vindo, vindos estão apenas invisíveis aos vossos olhos. Então temos a predileção no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Instituir a vida, a verdade e a vida, a tão dita verdade e a vida, a tão proferida por todas as partes, a verdade e a vida, o caminho e a vida, a ressurreição e a vida, tão bem proferida por todas as partes como sempre. O que podemos dizer para todos vós e todos nós aqui, dentro deste bem-vindo, bem situado, bem em totalidade, bem apostos, todos nós, a miúde, aquele que demonstra a sua voz, a sua expressão, a sua habilidade de viver, a sua habilidade de proclamar, a habilidade de utilizar o verbo, a habilidade de que o verbo é aquilo que seja imprescindível e de que ficou algo que possamos expressar tudo na vida, mas o verbo está muito além disto. O verbo potencializado, o verbo com a potência de vida em si mesmo, é a grande e maior manifestação que temos dentro da natureza humana, como espíritos da natureza humana. E o verbo como imprescindível, toda vez que um verbo atravessa nossa laringe e profere dentro de um som, e o verbo que articula tudo, e este verbo está dentro dele, do interior dele, com a potência divina repetindo, torna-se então uma aliança imprescindível da corresponsabilidade absoluta daquilo que fomos em regência, feitos manifestadores do Pai, Deus Todo-Poderoso. Então, este Deus Todo-Poderoso, existem muitas linguagens de proferi-lo. Então, há muitas ordens aqui, e algumas delas podem proferi-lo de outro codinome, de outra circunstância de nome, de outro um princípio e final de nome, mas todos carregam em si mesmo que a potência divina neste verbo faz-se o veículo principal de nós, onde possamos viver, do modo que possamos viver. Aqui, encarnados expressam-se assim, milhares e milhares de desencarnados que aqui estão, expressam-se assim, são da natureza humana e espiritual. Então, contém em si a natureza humana e espiritual. Em todos os seus planos de vida. Em tudo que sugere a vida, em manifestação, em uma multiplicidade de modos, já que podemos todos
Então saibam todos vós, o que proclama este portal da vivificação é algo muito simples. Onde está a potência divina? No Verbo, na quantidade de como o Verbo se expressa através de nós. Sem potência divina, é o verbo coletivo, é o verbo do mundo, é o verbo usual. É aquilo que nem levamos atenção, o pouco importa. Já que este verbo usual, onde exterioriza-se lá fora, é tão pouco importa. Mas já com a potência divina, muito importa. E quando ele não importa lá fora, de um modo que o utilizamos na banalidade, na usualidade, como se fosse tão natural, como se fosse tão usual. E aqui dizemos para todos vós, o Verbo é a manifestação, é a articulação do Pai, onde expressa-se por todos os movimentos que possa se expressar em camadas existenciais, de quase invisibilidade, da visibilidade. Então não há onde esteja da natureza humana que todos sejam mudos e de que esta expressão não exista. Não há um núcleo do que tratamos como primitivos, ou ecléticos, ou sofisticados, ou intelectuais, de que possa este verbo fazer da própria existência deste homem, desta natureza humana, ser e existir. Então, no interior deste portal de edificação para todos vós, para todos nós, já que não há diferencial aqui, o diferencial é apenas onde trazemos a exclamação. Sabem aonde usam, sabe aquela ferramenta que utilizo, sabe se incluir nela a potência divina. Então, tudo isto é crístico. Inclui a potência divina no Verbo. E o Verbo é a criação, o Verbo é a expressão, e o Verbo é Deus. Ou é algo barato neste mundo? Daquilo que temos, daquilo que recepcionamos da potência divina em nós, e de que torna-se barato. Trocamos na feira, barato. Trocamos na feira, barato. Incluímos, né, nestes verbos todos, todas as camadas daquilo que temos da carga deste mundo. Colocamos no interior deste verbo horrores, ódios. Colocamos no horrores do verbo aquilo que podemos comercializar e vender, aquilo que podemos acumular, verbo acumular. Verbo preceder ao acúmulo, verbo proceder do acúmulo. Então estamos tratando de algo profundamente iniciático, de escolas iniciáticas, como a grande fraternidade branca, uma delas desta multiplicidade de ordens que aqui estão, onde o verbo, acrescido da potência divina, face da natureza humana, deste ser humano, o mais próximo de Deus possível. E ele pode tudo. E quando sem a potência divina, ele pode nada. Ou ele pode até esmagar e pisar no nada. Isto somos todos nós. Todos vós aqui encarnados. Então, possivelmente dá para contar em 2 vezes essas mãos de encarnados que aqui estão e desencarnados que aqui estão. Em galerias especiais, assentados como todos vós. Na escuta como todos nós estão, já que há dentro da possibilidade da potência divina, do espírito da natureza divina, ao escutar e escutar.
E unindo todas as circunstâncias disto, é muito distinto um cão escutar do que a natureza humana escutar. O empreendimento aqui é enaltecer todos vós, de tal maneira, de forma que podeis estar revelados daquilo que nós enaltecemos da natureza humana, desde sua ancestralidade até a ancestralidade. A atualidade existencial, como se fosse essa atualidade existencial medida apenas pelos anos pós-Cristo ou antes Cristo. Ou, casualmente, numa medida de uma encarnação insignificante. Contudo, tudo é significante onde reina o homem. Então, o homem e o verbo podem devastar esta terra. Se inclui neste verbo coletivo, ao mesmo tempo, com inúmeros verbos coletivos juntos, e proferir o verbo matar, guerrear, exterminar, fazer adoecer, fazer crer que é impotente, fazer crer que não pode, fazer crer que está circunscrito, fazer crer e fazer crer e fazer crer, e também pode. Em totalizar em si mesmo todas as qualidades divinas que temos em nós e que recepcionamos. Mas Abigail, por que trata disto? Sabe por quê que tratamos disto? Por um único endereço. O que proclama de vosso verbo lá fora. O que aufere do vosso verbo lá fora. De que tamanho o verbo ganhar e a correspondência disto? De que tamanho é o verbo perder? De que tamanho é o verbo vivificar? E de que tamanho é o verbo mortificar? Então estamos tratando do mais simples possível. Não há complexidade em que tratamos. Trazemos apenas, no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Um pleito ecumênico quer dizer que muitas ordens, alcançando o pico de uma montanha, respiram o mesmo ar. E recepcionam de tal maneira que fica indiscutível e todos recepcionam. Existe uma fidelidade ao mesmo tempo. Entre Lorum, Deus Todo-Poderoso, todos os santos hindus, e respira o mesmo ar. E na fidelidade disto, muitos seres que aqui reinam, é por realizar uma obra, e de que perfaz a capacidade de demonstrar para este mundo e para outros vetores e outros campos de vida ao mesmo tempo, que estamos assentados numa totalidade. E de que existe algo dentro da lei, com eficiência dentro da lei, de seres que especializaram-se em algo. Fazer possível reter a potência divina, nem que for por um instante em dado tempo, em dada circunstância. Por demonstrar que onde está a potência divina em nós, e de onde está esta potência divina em nós, na corresponsabilidade de expressar o Criador lá fora, e que tenhamos uma revelação, não que tenhamos potência, mas podemos ter a revelação da impotência, o que tira a potência divina em nós. E o que tira
e daquilo que retira a potência em nós, que ficamos guardiões de tal maneira que ficamos guardiões da propriedade do que nós somos, do efetivo que realizamos e da corresponsabilidade que temos lá fora, de um modo que esteja totalmente justificada e santificada. Avalie a quantia disto, significa que não conseguimos mais ter a revelação de fato da verdade que somos. Somos uma multiplicidade de justificativas e uma multiplicidade de adesões coletivas destas justificativas. Entendo todos nós, todos que aqui estão, justificativos o suficientes para que na ampola deste verbo e da corresponsabilidade dele, em justificativas mil, todo o restante deste potência divina ficará nas últimas justificativas até que elas cessem, e não sobre nada. E nesta retenção entre nós aqui, ela traz em si mesmo como algo tênue, que nós tratamos de cristalino, já que significa o diamante mais diamante possível de purificação, de que todas as intenções humanas não perpassam, toda a carga humana não perpassa, todos os chamados externos ficam tanto lá fora. A corresponsabilidade de todos nós aqui, nesta restrição magnífica. Sabe o que fica retido aqui? Aquilo que é natural e que recepcionamos. Em fundamento máximo, perfaz a capacidade de nós todos, dentro da natureza humana e espiritual, termos todas as competências naturais que todos têm, inteligenciam, sabem. Tem o conhecimento coletivo, tem talvez o conhecimento espiritual. Façam gerar em tudo que possa se manifestar, ou conceber em tudo que possa se manifestar, e no conteúdo máximo da concepção, aquilo que concebeu vós mesmos, e de que estão aqui como encarnados. E que nada é possível dentro disto que possamos fazer por nós mesmos. Simples mesmo manifestamos os recursos que entram para nós incessantemente. Todo o núcleo de todas as ordens. E dentro da visão do núcleo de todas as ordens, vêm as radiações sagradas. E essas irradiações sagradas permanentemente, oceanicamente, em tudo que possa o reino existir, e se manifestar exteriormente, tudo o que possam conceber, E dessas irradiações, das mais sutis possíveis, nós recepcionamos, e quando nós estamos recepcionando, parece que essa inteligência que temos é eterna. Ela nunca termina. Então, o que a potência divina acrescentada a ela possa estar ou não, e do que tamanho que ela faz vibrar, então, aquilo que muito conhecemos, a vibração. Então a irradiação faz tilindrar a vibrar. E quando tudo vibra, se manifesta a vida. Nas menores partículas, das partículas menores do que concebemos, verbo conceber,
como civilizatórios, como toda a ciência possa realizar esta obra, mas ainda não puderam colocar em um aparelho as radiações divinas, que faz o átomo vibrar. Que faz todo o átomo de todas as células de tudo que há em vós, de cada tecido, vibrar. E ele faz existir. Como nos alimentamos indiretamente, tudo destas irradiações vibram nas folhas dos vegetais, nas células dos vegetais. E os vegetais, vibrando, acumulam o poder do sol. E nós nos alimentamos deles direta ou indiretamente. Alguém já viu fazer uma folha? Então modificamos folhas. Fazemos ficar menores, maiores, de outras cores. Isto prescinde de sempre de tudo que tratamos, o fundamento. Retornar daquilo que é banal para aquilo que é milagroso. De algo que possa ser banal, de uma mãe saber do conhecimento, do verbo conhecer, de que vai ser mãe e de que possa ser intermediário da maternidade, já que não fez o feto, não fez o óvulo, não fez o circuito do óvulo, não fez nada. E dizermos que somos nós. Então isto é imprescindível tratar sempre. Vamos numa potência daquele não disse a multiplicidade de chamados externos que todos têm, olham para todos os lados, para de noite, em sonhos enveredados. E por um tanto não adentram aqui. Então este saco de natureza humana começa a ser preenchido de algo. Quando ele está vazio, nós só somos ricos porque existe o civilizatório, somos ricos. Já que nós somos uma parte, somos uma válvula. Lá fora, somos uma válvula de um grande aparelho. Entendemos que, então, somos ricos porque somos uma válvula de um grande aparelho, de uma dinastia civilizatória. Se estivermos revelados disto, isto é imprescindível. Mas algo de que saibam todos vós. Um prenúncio, e um prenúncio crístico. Quanto mais distanciados da ligação que temos, do que, em primeiríssimo lugar, o fundamento, a extração da realidade, o objeto vivo, Deus Todo-Poderoso. Aí nós vamos ficando um pouco Deus, e vamos nos afastando. Ficamos um pouco mais Deus, ficamos arrogantes, um pouco mais Deus, decidimos por nós e pela vida alheia, um pouco mais, podemos ficar sarcásticos, um pouquinho mais, podemos evoluir tanto que discutimos tudo a Deus, até se a existência de Deus, um esquecimento um pouquinho mais, tudo vai escurecendo, e chegamos aos 7 principais fundamentos do esquecimento, que todos sabem muito bem. Nesse esquecimento total,
já avizinhamos com muitos seres e já estamos muito distante do fundamento. O fundamento é que, preenchidos da potência divina, expressamos a potência divina e estamos em ação no existencial, seja onde for, vamos nos afastando. E quanto mais nos afastamos, e na qualidade que ficamos tão importantes, podemos justificar tudo, sabe? Sabe por que isto? Por causa daquilo. E o outro também, à vossa volta, sabe aquilo? Também foi por causa daquilo. A corresponsabilidade desaparece. E ficamos donos de uma pseudo-jornada, de um pseudo-caminho, de um pseudo-intento, de um pseudo. Então, olha lá fora, só o pseudo. Então, a conotação crística é exatamente esta. E quando Cristo trouxe o prenúncio do Verbo, que estava muito antes de Cristo, mas ressaltou o Verbo, escandalizou com o Verbo, fez milagres com o Verbo, e disse: toma-me pela jornada principal, caminha por mim e comigo, e teremos a jornada fundamental e principal num roteiro máximo daquilo que recepcionamos em nós, a fé. Então a fé é o fator mais místico, transcendental, como queiram, de que possam tratar, não é experimental. Mas sabe o que é a fé lá fora? É discutível. E a fé lá fora, nós tratamos dela quando nos interessa, pelos nossos interesses, de nossos núcleos, dos núcleos que estão em volta. Então a fé nos deixa miseráveis. Então, sabe o que a fé do miserável? É ficar pedinte. Sabe qual é a fé que não é miserável e pedinte? É bem-aventurança. Já que quanto mais próximo e mais retido desta potência, mais a bem-aventurança reina. Então vamos fazer a medida de que tamanho a bem-aventurança em nós e de que tamanho todo este contrário, até o esquecimento profundo, total e absoluto. Parece que nos tornamos um organismo independente da vida, da verdade e da vida. Então todos nós, filhos desta vida, viventes, existenciais. Então parece que nós temos um problema, que é muito diferente daquilo que não devasta nada nesta terra. Nós temos um grande problema, já que o problema não é um verbo, não é problemar. É que somos filhos de Deus e recepcionamos o milagre em nós. Temos um grande problema. Onde colocamos isto? Nas sentenças de nossas propriedades? Na sentença de nossas intenções, já que as intenções da natureza humana e espiritual são gigantescas. Então vamos pisando nas intenções, mas elas são silenciosamente uma feitura nossa. E ela fica por todas as partes. E são visíveis.
E tratamos de que nossa memória é fraca. Passaram-se alguns dias, eu já esqueci. Se eu esqueci, não existe. Que esplendor é isto, filhos desta vida? Será que aquilo que tomamos por nós é algo tão definido? Filiação, o que está escrito em todas as fichas conceituais do que sois. Quem sois? Que praticais? De que tamanho é a vossa prática? Do que inclui a vossa prática nos meus interesses? E cada um diz por si mesmo, por o vosso semelhante de outra forma e de outras querências. Então quem sois? Ser organizacional de uma grande e majestosa organização, onde não seja a própria organização. Quem sois? Filhos, papais. A virtude máxima crística é prodigalizar em primeiríssimo lugar o Pai. Se em primeiríssimo lugar o Pai, mais próximo disto, tudo. E como sendo expressão do Pai, faz gerir sua expressão, sua natureza, seu caminho, sua jornada, sua eficiência, sua atenção. Quando num instante tiramos o aval desta tensão entre todos nós e vamos para a jornada usual, ela toma tudo. Aí teremos a revelação. O que está tomando tudo disto? Para onde estou indo? O que está em mim, de minha preferência, que está justificada, escondida, maquiada, de que de verdade sou aquilo de onde piso, de onde estou, de onde me refiro, de onde intento. E que possamos nos felicitar com isto, todos nós. Então, a alegria máxima é que quando estamos perdidos, totalmente perdidos, e resvalamos em algo, e é uma árvore, e é um tronco. Então não estamos totalmente perdidos. Se é um tronco, há uma floresta. Se é um tronco e uma floresta, há água. Se é um tronco e uma floresta, há habitantes lá. Então, se de tudo que é perdido, e é um deserto, absolutamente deserto, e o deserto, além das estrelas que possam nortear, não há nada que nortear, apenas algum oásis. Então norteiem-se por isto, que existe uma potência divina em nós que pode articular o verbo e vai manifestar algo de uma novidade que é sempre, como uma fonte nova, que dentro dela sai sempre uma água límpida, fresca, interminável. Ou sempre teremos um curso de água, onde todos os dejetos jogam-se nesse curso, e falamos aqui de que parte ela é, qual o lugar deste que é original, limpo e sempre puro. Então, quando olhamos, escutamos a nossa própria voz, os nossos passos, aquilo que vem em nossos pensamentos, as nossas intenções, aí algo diz, algo de fora vê.
Um pouquinho só. Nossa, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, onde eu estou enfronhado, mas e de tal maneira que aquilo que enfronhei, o enfronhado me chama. Isto é complexo. Meus irmãos, não é complexo. Isto é simples. Então, primeiro atentamos para algo, o que enaltece algo. Filhos de Deus Todo-Poderoso, a potência máxima manifestadora. Com invisibilidade e evidências de muitos místicos, de muitos e muitos, e viram diretamente. Enfronhado em tudo. Se partirmos daquilo que não seja isto, sempre vamos estar enganados. Inexoravelmente enganados. Fora de nossa casa original, mas acostumados, acovardados. Então esta potência aqui entre nós vai aumentar um pouquinho mais. Sabe o que realça um pouquinho mais da potência divina? Um ar novo. Um tipo de bem-estar já esquecido. Um tipo de agradabilidade já esquecida. Isto, se não fosse por revelação, de que tamanho que é o esquecimento nosso? Então não pedimos reflexão, não pedimos que discutam, que apreendam mais. Apenas que tenham uma velhinha acesa, e de que possa esta velhinha acesa poder reconhecer simplesmente vossos passos e vossas intenções, e retirar todas as justificativas. É o que sois. É o que somos. Então, a grande visibilidade é vertical. A verticalização significa o mais direto possível do ser com o Pai. A horizontalidade quer dizer a capacidade desta horizontalidade inteira entender do que seja o Pai, como seria. Como reunir toda esta civilização lá fora e que todos possam votar de alguma forma do que significa Deus Todo-Poderoso como fundamento. Então poderá ser discutível e colocariam 1000 itens. Ainda não seria suficiente. Depois destes 1000 itens, vamos selecionar aqueles que mais votarem em algum item. E aquilo vai virar verdade. O que mais votaram. Então poderia produzir-se uma lei diante daquilo. E esta lei passaria por todos os modos da justiça. E fixaria como lei. Então essa grande lei poderia ser assim, a grande cidadania. O mais próximo deste grande mundo do que poderia ser a riqueza entre um e outro. E poderia conotar e fazer parte de uma lei. Aí haveria um empreendimento, porque só uma parcela voltou. O contrário a isso. Então haveria uma luta de contrários conceituais.
Então só poderemos saber a verdade através da fonte original, e ela presume que a verdade está dentro de uma lei imensa, de uma lei tão gigantesca, que precisaríamos estar em totalidade, toda em totalidade de uma grande luz para saber dela. E a vigência da vida seria mais calma. E a justiça, aquilo que entra em nós, que recepcionamos, a justiça e a lei, recepcionamos. A ordenação é aquilo que é o equinâmine, o máximo possível, está em nós. Por isso, exigimos nas grandes civilizatórios todas as ordenações possíveis, mesmo discutíveis. E a justiça, mesmo discutível, com uma galeria de discussão gigantesca. E a justiça e a lei é uma só, diante do Pai. E não há quem mude. O que inclui entre nós agora é que quando existe uma potência a mais, uma agradabilidade a mais, existe aí uma arrogância a menos. Quando existe uma arrogância a menos, as diferenças dos seres diminuem. Somos de um fundamento, de uma raiz só. Mas dentro da discutibilidade, temos diferenças gigantescas. E trabalhamos por essas diferenças. Então, o que é mais próximo de nós é que da potência divina em nós traz um ar novo e fresco. Já de que tudo, nossas preferências externas, jamais seremos justos e equânime apenas quando estamos e retemos a potência divina. Refere-se aqui, e quem expressa-se aqui, é a Abigail. A Abigail faz parte da grande fraternidade branca, que teve seu fundamento como este. Num núcleo de encarnados, e em todos os núcleos possíveis, não de algo para a frente, a totalidade. Isso quer dizer que esta totalidade vale para a nossa totalidade onde estivermos. E assim o era. Alguém poderia ser intermediário, e este intermediário do espírito tratava com os outros espíritos como encarnados, com a capacidade de ver como encarnados, e trazia uma nova visão. E nisto haveria de existir algo, fidelidade. Já que se eu estou cego, eu tenho que ter fidelidade nas mãos que me levam. Fidelidade absoluta. Entrega absoluta, intenção absoluta. Uma mão que me leva, dentro da cegueira do espírito que estamos. Isso chama-se a voz do espírito. Só ela pode nos levar e tirar e voltar às origens. Mas sabe onde está a nossa fidelidade neste mundo? E quem mão segura a nossa mão? Saibam todos a voz do verbo saber. Com esta retenção um pouco mais do verbo saber,
O saber não está em vosso cérebro, está em outro ponto de vosso organismo que sabe. Então o vosso cérebro está tomado por todos os conhecimentos externos possíveis, milhões, milhares, de muitas vidas, mas o saber direto não está em cima da nossa cabeça. Então ela está na fidelidade, no interior deste portal da unificação. De seres que estão com a visão total e absoluta, onde nós, a Big Mael, tem uma visão relativa. Então estes seres que têm, então haverá como aqui, haveremos de ter uma mão e de uma fidelidade muito grande. Fidelidade de entrega por algo que tem uma visão muito maior do que nós. E esta visão muito maior do que nós, e na fidelidade que vamos tratar agora, e de que todos aqueles que se manifestam aqui, que se manifestam através deste, mas que se manifestam aqui, que são muitos e muitos, de uma organização absolutamente corresponsável em cada ato, em cada movimento. Então vamos tratar de algo de fidelidade de Abigail. Então traz desta visão, e elas trazem uma voz assim. Existem passagens. Existe passagem de um campo para outro de vida, como existiu passagens de onde estiveram para cá encarnados. Uma passagem. Vai ter uma passagem inexorável daqui estão para outra passagem. Nestas passagens inexoráveis, como a passagem de algo que vai nascer de um ventre e que não volta mais para o ventre, chamamos de rito de passagem. O rito de passagem significa que tudo, absolutamente tudo, jamais vai ser igual. Mas existe um rito de passagem que na fidelidade do portal se trata assim. Existe uma passagem, existe uma porta. Esta passagem sai de uma escuridão gigantesca para uma luz desconhecida dentro deste esquecimento e daquilo que está negro. E muitos se aproximam desta passagem, enveredam que há de passagem, enveredam, e vão se juntando aos montes para falar como é esta passagem. Então já ouviram falar de passagens? Já ouviram falar das passagens crísticas, das principais e fundamentais? E esta passagem diz assim, que esta porta, pelos seres que fariam proteger em absoluto este intermediário desta coisa, deste algo escuro, deste algo em esquecimento para algo claro e acordado. E de que tem uma porta, e esta porta só se abriria quando tivesse uma totalidade de presença deste ser. E a totalidade de presença dentro de uma querência imensa de encontrar esta passagem. Então, entendemos que o fundamento maior de todos chama-se presença. A presença, ela só existe e reina em nós quando todos os liamas externos, todos eles, ou a maioria deles, e dentro de uma capacidade, de uma totalidade nossa, que envereda na capacidade da totalidade nossa, como ser espiritual da natureza humana, estamos no estado de presença. Então olhem lá fora para qualquer ser que conheçam, se conhece um que esteja em estado de presença.
está para lá, está para cá, está cogitando, está intentando. Então, o estado de presença é quando uma velhinha acesa, que não se apaga, fez notar que tudo, que a capacidade que teríamos de estar em presença está em todas as partes. E temos um algo que é imprescindível, que está naquilo que fomos criados, aguardando. Fica só aguardando. Quando o estado de presença reina e principia, e está no ato digno de totalidade, esta porta se abre por si. No empuxo ela se abre. E no empuxo, sem que queiramos botar o pé lá dentro, já estamos num empuxo com o pé lá dentro. E neste empuxo, neste rito de passagem, encontramos algo. Um descanso. Sabe o que significa um descanso? Significa uma totalidade no descanso. Que eu digo para todos nós, poderíamos ficar pela eternidade lá. Já que tudo norteia para que estejamos não em totalidade de descanso. Tudo lá fora vai dar possibilidade que a totalidade do cansaço não existe. E também não existe descanso. Então não existe um cansaço relativo que não termina. E um descanso também que é sempre por um terço. E ficamos neste limbo. Quando este presença. Então norteie no que saibam, que não seja aqui em cima da cabeça, algo que se chama presença. A totalidade de estarmos. Mas não para estarmos em totalidade, que precisa acontecer isto. E na totalidade dos tempos, quando tudo isto acontecer, então estarei em presença. Estarei em presença solitariamente vós. A estrada, a jornada e o Pai. Neste empuxo e deste descanso. E a totalidade deste descanso é tão extraordinariamente gratificante e tem uma boaventura tão extraordinária e de que não precisa nem qualquer tipo de exteriorização de nada. É em si mesma. Quando neste empuxo, e quando estamos nesta presença, existe o outro empuxo, por natureza. Um empuxo. Como um empuxo que o raio vem de duas nuvens. Um empuxo. Entramos num lugar que chama-se gratidão. Já que a bem-aventurança é tão grande que só ficamos gratos. E a gratidão é imensa. Então lá fora temos umas gratidõezinhas. Raras e já esquecidas. Quando neste muito no empuxo, nesta passagem, e no empuxo desta gratidão imensa, mas muito imensa, só olhamos para cima, ou seja, onde for, tem um outro empuxo. Entramos em oração. A oração da oração. Quer dizer que orar é estar no plano divino. Então não estamos orando no proclame de que precisa isto acontecer e de que precisamos disto. Oramos. Sabe o que inclui esta oração? É que, quando estamos orando, existe um empuxo natural. Tudo que é da sobrevida do Espírito, na magnitude do Espírito e do que representamos como Espírito, vem trazer aquilo que nos falta.
Mas há algo muito inacreditável. Há algo que traz algo que nos falta. E este algo que traz algo que nos falta, desesperadamente precisa entregar para nós algo. Sabe quem pode ser para cada um de todos vós aqui? Um guia espiritual, um anjo da guarda. Um ancestral de cada um de vós. Algo de combinação imensa espiritual, que caminharam juntos em alguma jornada, ou até nessa. E tem um empuxo de petição, quero entregar, mas não consigo entregar. Se eu vou entregar lá, está outro lá. Se eu vou entregar aqui, ele está do outro lado. E a nossa presença não existe. Viramos as costas, pisamos nos pés e vamos por aí afora. Então, aceitem esta entrega não está na cabeça. Esta entrega está para vossos tecidos orgânicos, tecido dos vossos órgãos. Cada órgão e cada tecido tem camadas. Até que este tecido exista, camadas mais sutis, mais sutis, mais sutis, mais sutis, até a camada de que todos possam relatar como um tecido da pele, como um tecido do olho. Então, quando aprofunda-se nessa sutileza, aprofundamos no próprio milagre. Então, aceitem. Existe uma inteligência para todos vós que sabe diretamente o que precisa, que elixir precisa, que medicamento precisa, que agasalho precisa. E o agasalho que posso esses seres entregar para todos nós, que está entregando para Big Imael, que está entregando para este que me representa. Está entregando para todos esses milhares de seres que aqui estão. É uma ebulição do que a própria presença pode representar. Então a vida, a recepção, a gratidão, o conforto, a prosperidade está num fundamento, a presença. Se 10 circunstâncias tiram vossa presença, são seus inimigos mortais, que vós mesmo realizaste. Estão recebendo, recepcionando. E na pólice de, dentro da lei, uma cirurgia, se for preciso, está sendo feito e realizado uma cirurgia. Haverá convalescência, haverá fidelidade naquilo que precisam realizar por isto, haverá fidelidade naquilo que posso. No mundo da fidelidade, ser fiéis. Nisto, há um empuxo que vem por natureza. Quando o máximo a água ferve nisto, tem um empuxo. Todos eles, a água ferveu, o empuxo, o empuxo, o empuxo. A consagração. Na vórtice de um cálice, a consagração significa a recepção máxima de algo. E numa pólice da incompreensão absoluta, mas de um reino que diz respeito ao ser e ao espírito e ao Pai. A consagração, aquilo que Cristo fez referência. Então é mais do que gratidão, é consagração.
A consagração é a filiação única. E a polis te dá a consagração. A polis te dá a consagração. É o Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, então o Espírito Santo vive na consagração. E para estar em consagração temos algo. A revelação de que tamanho não estou em presença. De que tamanho tomo minha atenção, levo minha atenção, a minha intenção, neste grande mundo. Que tira a possibilidade e a potência de adentrarmos esta porta abrir e percorrer todos estes ânimos. Na consagração, a personagem não reina, a verdade reina. E saiba que a personagem tem um indicativo máximo de tudo aquilo que possamos ser e estar desatentos daquilo que possa tomar de nós. E aí está para todos nós. Guardem todos nós uma pequena vela acesa. Ao atravessarem e quando caminharem para vossos lares, há uma revelação. A revelação não quer dizer o que vão fazer. É o que já realizaram e estão tomados por aquilo. Basta isto. Basta isto. Tudo advirá. Mas, honestamente, divinamente honestamente, onde todas as justificativas não valem mais nada, nem nada, moeda que não vale nada, nem por troca. Neste salvaguarda da vida, estamos encerrando uma etapa. Haverá 3 dias pós daquilo que recepcionaram, por agradecer muito, por se alimentar pouco, por revelar o máximo que possam e dedicar unicamente vós e o Criador. Vós e o Criador, tudo virá por acréscimo, palavra crística, e virá por muito acréscimo. Salve, filhos e irmãos. Podemos prosseguir.